Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E continua acrescentando: observar os 3 irmãos irem atrás um do outro, eu não podia suportar. Mas esse é o nosso destino, a sobrevivência do mais forte. Isso revela o candidato perfeito para a coroa. E constata: o sucesso é construído nos ossos dos outros, ao matar com impunidade, enquanto o trono é sustentado por uma montanha de cadáveres. Ele tosse, e o príncipe herdeiro junta as mãos, replicando: Pai imperial, o que você fala faz sentido. O único sobrevivente vai herdar o trono, e será eu. Ele abre os braços e declara: já que entramos num entendimento, Pai imperial, se apresse e faça acontecer. Isso, pelo menos, justificaria minha ascensão. E o imperador ri, encarando-o e retrucando: príncipe herdeiro, quando eu assegurei que você era qualificado para ele? E o príncipe herdeiro, com raiva, indaga: Pai imperial, você acabou de falar isso. Doidão, ele estende as mãos, professando: agora que lidei com todos, até mesmo você, o trono pertence a mim por direito do céu. E o imperador responde: eu ainda não acabei. E continua: príncipe herdeiro, seus métodos são impiedosos e tiveram o momento certo, diferente do seu segundo irmão. Mas você está focando muito no seu caminho. Você é muito pobre de espírito para segurar o peso dessas terras nos seus ombros. Sem mencionar sua visão curta, você não enxerga além do seu nariz, diferente do seu terceiro irmão. E o príncipe herdeiro, irritado, brada: basta, pai imperial, você está no fim da sua coroa. Pare de falar besteira e me entregue a Tianyu. E o imperador faz um barulho de desgosto, murmurando: príncipe herdeiro, você não é digno. E vocifera: guardas, venham! Os guardas aparecem e o príncipe herdeiro ri, comentando: você não poupou nada em se livrar de Zhuo Fan, enviando até mesmo os dragões divinos e sua guarda das sombras. Tudo o que restou foram a escória. E ordena: homens, peguem eles. O cordão se espanta com o pessoal. Eles aparecem e o príncipe herdeiro berra: ataquem! O imperador caminha em direção ao trono, sentando e instruindo: Conger, Yongning, vire a cabeça do dragão no braço esquerdo do trono e usem o túnel para escapar da cidade. Eu já coloquei o selo imperial lá dentro. Peguem-no e fujam até o comandante Tuoba. E adverte: eles devem estar retornando após tomar a cidade de Windgaze. Diga que você foi resgatar o imperador e ele o ajudará. O único jeito dele ganhar a sua parte de Tianyu é tendo o acordo assinado com o selo. Ele terá que ajudá-lo. E confidencia: minha hora chegou. Eu apenas posso atrasá-los. Vá. E o gordo balbucia: pai, você... E o imperador interroga: Conger, por que você não está indo? Ele fica trêmulo e, se virando, explica: pai, não temos que ir, porque ele não pode me derrotar. A cena mostra um feixe azul, acabando com os guardas do príncipe herdeiro. E o príncipe herdeiro, boquiaberto, constata: a espada flauta de Jade? O mestre Fang adentra e o príncipe herdeiro questiona. Fan Kubai, trêmulo, ele profere: por que você está aqui? Pai, este é outro de seus planos? E o imperador informa: Senhor Fang, eu não chamei você. E o terceiro príncipe confessa: pai, fui eu. E complementa: na verdade, hoje também foi a primeira vez que agi. O imperador fica perplexo. Ele lembra do gordão fazendo as bobagens de sempre e então sorri. Tocando o próprio rosto, ele ri, ponderando: eu li muitas pessoas na minha vida, mas eu nunca esperei que a última pessoa que eu não conseguisse fosse ser você. E o gordo, sombrio, observa: pai, você não tinha dito antes, faça direito da primeira vez, ou nem tente. E o imperador concorda: isso mesmo, um único golpe fatal. E pergunta: então, velho terceiro, você sabia sobre o veneno do príncipe herdeiro? O gordão fica sombrio. A princesa começa a chorar, implorando: terceiro irmão, você sabia? E o gordão retruca: o pai imperial também não sabia disso? E sorri, acrescentando: com sua natureza cautelosa, o único jeito de ser envenenado seria isso acontecer por escolha própria. O príncipe herdeiro fica perplexo. A princesa olha para o imperador, e o imperador confirma: sim, é como você supõe.
Ele tosse e declara: eu sabia, mas eu estava mais ciente ainda que meu corpo enfraquece dia após dia. E acrescenta: eu percebi que usar o crime do príncipe herdeiro seria uma oportunidade perfeita para pavimentar seu futuro. E o príncipe herdeiro, chorando, suplica: Pai imperial, eu não sou seu filho, por que você está me usando pelo bem dele? E o imperador explica: não é usar você, apenas o guiei. O que aconteceu hoje foi devido à sua natureza gananciosa. Se levantando, ele profere: você colhe o que planta. Um santo não tem desejos, apesar que é mais fácil falar do que fazer. E o gordo conclui: eu manterei isso em mente. E o imperador ri, rebatendo: não, sou eu quem deveria. E considera: e o outro motivo foi para dar ao príncipe herdeiro uma última chance. Ele só precisava me dar uma resposta satisfatória e eu não beberia o veneno. E questiona: você teria feito a mesma escolha, Conger? E o gordinho responde: sucesso é construído sobre os ossos dos outros. Não, eu não faria. O imperador ri, afirmando: eu sabia que tinha feito a escolha correta. Sempre ataque letalmente, ou nem pense em atacar. A princesa fica perplexa, enquanto o imperador decreta: mesmo que seja seu sangue que o pare, você deve esmagá-los com a mesma impunidade que esmaga seus inimigos. É isso que faz de você um governante. E ela começa a chorar, desesperando-se. Vocês são loucos! Ela parte, bradando: todos vocês! Ela passa pelo príncipe herdeiro e bate em alguém. É o prota que observa: há quanto tempo, princesa? Mas vejo que sua natureza agressiva não mudou nem um pouco. E ela olha para ele, indagando: Zuofan. Ela abraça-o toda fofinha. O imperador fica boquiaberto, questionando: Zuofan. E o príncipe herdeiro reflete: ele não está morto? E o Yunhai sorri, cogitando: graças a Deus que minha irmã não está aqui. E a santa pergunta: Yongnin, o que aconteceu? O prota dá um tapa na nuca dela, desmaiando-a. E a santa, perplexa com a cena, protesta: Zuofan, o que você está fazendo? E o prota justifica: ela está muito perturbada. Colocando-a nos colos do ancião Li, ele afirma: esse é o único jeito de acalmá-la. E a santa pensa: você é tão simples e bruto. E o prota encara-os, intimando: venham, vamos entrar. É hora de acertarmos as contas. E o imperador fecha os olhos, meditando: eu perdi completamente. E o prota ri, saudando: Vossa Majestade, nós nos encontramos novamente. O que é isto? Uma briga de família? E o imperador deduz: sua chegada significa a derrota de Tuoba Tieshan. Meus dragões divinos e guardas das sombras também não retornarão, não é mesmo? E o prota sorri, confirmando: bingo! Eu, por exemplo, nunca deixo pontas soltas. O imperador cerra os dentes de raiva e declara: Zuofan, eu sei tudo sobre você e o clã Luo. Você não tinha o poder para sair vitorioso. Então como? E o prota sorri, gabaritando-se: isso só mostra que, de fato, você não sabe nada sobre mim. E o imperador insiste: você descobriu desde o começo? Até mesmo o meu acordo com Guanrong? E planejou tudo? Poucas pessoas estavam por dentro, e elas eram meus assessores mais confiáveis. Como você soube? O prota fecha os olhos, pensativo, e abrindo-os explica: assim como Vossa Majestade, quando em dúvida, pergunta ao sumo sacerdote. Com um olhar demoníaco, ele revela: a senhorita Xuanger é a ajuda que Yun Xuanji pessoalmente me ofereceu. E com uma pequena ajuda do meu eu, o destruidor do destino, eu tirei vantagem de tudo. Ele ri e o imperador nega: de jeito nenhum. Encarando o prota, ele argumenta: os olhos do sumo sacerdote só podem ver a direção do destino, não os detalhes. Estou completamente ciente de suas deficiências, e não tem como as estrelas terem revelado meu acordo com Guanrong. E o prota fecha os olhos, esclarecendo: certamente, Xuanger não pode dizer os fatos, somente aqueles que o destino aumentou, diminuiu, foram dessa para melhor, ou ganhou na vida. Abrindo os olhos, ele acrescenta: e isso foi mais que o suficiente. E detalha: o momento que a delegação de Guanrong entrou na capital imperial, eles estavam no topo de seus jogos, já que eles vieram pelas partes deles.
As leituras do Estado Regente e de Zhu Shangfeng também demonstraram um crescimento, e isso também é razoável. Pode ter sido por estarem em conluio com Guanhong e os movimentos de Guanhong ajudarem no propósito deles. Sorrindo, ele continua. E então veio a previsão do clã Luo, parecendo muito plana, bastante justo, já que Guanhong não veio por nós, mas para dar uma girada no tabuleiro. E com a fundação do clã Luo fraca, isso nos afetou um pouco, apesar de que... E pondera, como o destino de Vossa Majestade chegou ao pico no momento que Guanhong pisou aqui, ficando num patamar completamente diferente dos outros. Com um olhar doido, ele indaga. Isso não faz sentido. Guanhong e Tianyu são inimigos. Como a chegada deles pode impulsionar o destino de Vossa Majestade? Eu nunca imaginaria seu acordo suspeito, Vossa Majestade, já que era um tabu. O menor deslize beneficiaria o resto, enquanto o seu poder seria revogado. E conclui. Então, ao eliminar todas as possibilidades racionais, se chega na resposta, não importa o quão improvável ela seja. E acusa. Vossa Majestade, você traiu a todos, fazendo acordos obscuros com Guanhong. O imperador fecha os olhos e, abrindo-os, admite. Você é bastante inteligente, ainda mais com a ajuda da santa. E o prota sorri, desdenhando. Não precisa me elogiar. Vossa Majestade é o verdadeiro gênio aqui. Mesmo sendo dogmático, afastando todo mundo, Yun Xuanji, Dugu Zantian, Zhu Changfeng, e enumera. A lista é grande. E a santa, boquiaberta, pergunta: Zuo Fan, o que você disse? E o prota olha para ela, explanando. Xuanguer, eu sei que a morte do velho Yun vem torturando você. Eu disse que o vingaria, mas aquele não era o momento certo. Agora... Ele estende a mão, declarando: Eu lhe apresento o assassino, para que você mesma possa se vingar. E acusa: Não estou certo, Vossa Majestade. Você mandou matar Yun Xuanji? E ela, completamente chocada, questiona: O quê? Foi você? E o imperador encara, fechando os olhos e confessando: O sumo sacerdote era um valioso ministro para nossa nação, e para mim. Eu confiei a ele muitas coisas, dei muitas informações. Ele descobriu o meu plano e tomou medidas contra ele, e ainda mais. E confessa, ele me traiu para ficar ao lado de Zhuo Fan. Isso é algo que eu não poderia aceitar. E o prota pontua. O clã Yun trabalha para melhorar esta nação. Na fundação do nosso império, os ancestrais também deviam ter pensado no povo. E critica. Mas Vossa Majestade agiu apenas em favor de suas razões egoístas, até mesmo trazendo inimigos para nossas terras, deixando Guanhong esmagar o povo de Tianyu. O senhor Yun Xuanji não permitiria isso. A única escolha dele era recorrer a mim para mudar esse futuro. A santa chora, e um poder surge na mão dela. O Dugu Feng afirma: Senhorita Xuanguer, você não é a única com queixas contra o imperador. Ele vai à frente, declarando: Eu mesmo tenho algumas perguntas. Assim que elas vierem à tona, a senhorita Xuanguer está livre para acabar com isto. O imperador encara-o e o Dugu Feng indaga: Vossa Majestade, como os milhões de soldados de Guanhong atravessaram a fronteira em praticamente uma noite e nos emboscaram. Não tinha como você ter escondido isso do exército Dugu. E o imperador fecha os olhos, rindo e provocando. Até mesmo o velho Zhu Shangfeng só pode deslocar 100 mil no máximo. Não tinha como eu fazer isso, não sem chamar a atenção dos dois pilares. Abrindo os olhos, ele desafia. Zhuo Fan, você é inteligente, pode responder isso? O prota esboça um sorriso e sugere. Vamos perguntar ao Sr. Fang. O Sr. Fang se espanta, o imperador também. E o Yun Hai boquiaberto palpita. Quer dizer... Os dois olham para o prota, exclamando: Pedras elementais nacionais? E o prota sorri maleficamente, confirmando: As pedras elementais nacionais usadas no debate esotérico? Essas mesmo. As pedras elementais nacionais são as melhores em movimentar tropas sem o conhecimento alheio. Vossa Majestade usou o debate esotérico como um disfarce para tirá-las do Palácio Imperial. E enquanto estive na Montanha da Fera Soberana,
eu encontrei uma certa moça de Guanhong. Ela devia estar lá para coletar as chaves. E quando o debate esotérico acabasse, todo mundo focaria nas 7 casas nobres, enquanto eles se esgueiravam para dentro, apenas esperando. E sorrindo completa. Não estou certo? O imperador ri, e trêmulo, confessa. Juofan, eu realmente subestimei você. Agora eu vejo por que perdi. Você sabia de tudo. Encarando-o, pergunta. Ainda assim, você nunca se preocupou que enquanto você lidava com o estado regente, eu ficaria de olho na cidade Windgaze? E o prota fecha os olhos, assegurando, nem um pouco. Vossa Majestade planejava usar os forasteiros apenas quando a guerra civil acabasse, nem mesmo um dia antes disso. E explica, enquanto você incitava a guerra entre o estado regente e o clã Luo, enviando o exército do Gu, os dragões divinos e o Rei das Sombras para arrancar nossas cabeças, tudo isso não passava de uma camuflagem. Seu verdadeiro objetivo era remover do Guzantian, Zhuge Changfeng, seus melhores ministros. Encarando-o, conclui, assim que a corte estivesse limpa, você começaria sua campanha no então enfraquecido clã Luo, um alvo fácil para o grandioso exército Guanhong. O imperador tosse e, encarando o prota, questiona. Então, por que eu não movi do Guzantian para matar vocês todos e acabar com isso de uma vez por todas? E o prota fecha os olhos, elucidando. Vossa Majestade, eu conhecia muito bem o Marechal do Gu. Ele era muito leal. Ele nunca aceitaria seu acordo com Guanhong. Você temia a revolta dele, e estendendo a mão, acrescenta. Então, depois que Zhuge Changfeng foi tirado do jogo, antes que a notícia se espalhasse, você eliminou o exército do Gu. Você imaginou que até então, o clã Luo não passava de alguns especialistas. Nós ainda não estávamos nos seus olhos. Desde que adiássemos isso, estaria bem. Mas quem imaginaria? Apertando o punho, ele declara, fomos nós que saímos vitoriosos no final. O imperador arregala os olhos e, apertando o peito, proclama, o governante Zhuo é transcendente. Minha derrota é justificada. Dar o trono para o governante, Zhuo vai ser por um futuro melhor. O príncipe herdeiro e o terceiro príncipe pensam, se Zhuo Fan se tornar o imperador, quem mais poderá competir com ele? E o prota sorri, declarando, Vossa Majestade, isso pode ser tarde para dizer. Eu peguei emprestado alguns homens da seita do demônio amaldiçoado, e devo um grande favor a eles. Eu preciso ir até eles em alguns dias. Eu não posso ser o imperador, não quando eu nem sei quando retornarei. E o imperador comenta, a seita do demônio amaldiçoado também está sabendo disto? Que maravilha! Ele ri e alerta, Conguer, tenha cuidado para não querer agarrar mais do que você pode quando você estiver no trono. Você precisa demonstrar gratidão toda vez que for chamado de Vossa Majestade. E o prota sorri, consentindo. Vossa Majestade certamente é astuta. Tudo bem, já que eu e o gordo tínhamos um acordo, ele pode ficar com o assento. E o príncipe herdeiro protesta. Espere. O prota encara-o, enquanto ele implora. Governante Zhuo, já que o senhor não tem intenção de tomar o trono e não planeja deixar outros tomarem, por que não me apoia? Eu prometo fazer tudo o que você quiser. E o prota encara-o, perguntando, você será um imperador afastado. Você acha que é tão bom assim lutar por uma cadeira glorificada, mas sem valor? E o príncipe herdeiro insiste, certamente que sim, me coloque nela e eu farei qualquer coisa. O imperador dá um berro chamando a atenção deles. Ele fica trêmulo e, encarando-os, adverte, Zhuo Fan, você é um homem inteligente. Você deve saber que, mesmo ao escolher um fantoche, ele tem que ter algum valor. O príncipe herdeiro é mesquinho. Será apenas uma questão de tempo até que ele cometa um erro e deixe tudo em caos. O príncipe herdeiro fica com raiva. Ele encara o imperador que acrescenta, Príncipe herdeiro, não é que eu odeie você, é só que você falhará. Na melhor das hipóteses, você será um imperador confuso. Mas agora, numa situação para escolher um imperador fantoche, é necessário extrema cautela. O príncipe herdeiro vai em direção ao imperador, enquanto o imperador alerta. O menor dos impulsos pode muito bem ser o fim do clã Yuan. Ele estende a mão em direção ao imperador,
agarrando pelo colarinho e questionando. Que fim? É tão inútil assim que você acha que sou seu velho? O imperador relembra de quando brincava com seu filho. Ele sorri, encarando-o. O príncipe herdeiro fica perplexo. Ele solta o velho, deixando-o cair no chão. O pessoal observa isso incrédulo. O gordão observa a cena e chama. Pai imperial? E o prota orienta. Gordo, é melhor você cuidar dos seus assuntos familiares. Em 2 dias, você sentará no trono. O príncipe herdeiro cai de joelhos, indagando. Por quê? Por que o pai imperial foi assim? Zuofan fez o mesmo. Por que eles escolheram você? E o gordo ordena. Mestre, pelos crimes hediondos do príncipe herdeiro à nossa nação, patricídio e regicídio, prendam-no. E o mestre Fang obedece. Sim, senhor. A cena se volta para a noite. É mostrado o prota caminhando. O ancião Li, mais atrás, observa. Governante Zhuo, o imperador estava certo, até mesmo em seu leito de morte, que estaríamos auxiliando o clã Yuan a ascender ao trono, mesmo como um fantoche. O prota olha para ele e explica. Mas é claro, este imperador tem 3 seitas por trás dele, e justifica. E para manter elas ao nosso lado, o império deve permanecer entregando recursos. Chutar o clã Yuan do trono para escolher outra pessoa causará agitação, seja de propósito ou não, afetando os tributos aceitas. Para manter Tianyu em paz, deve-se manter o clã Yuan à vista. E sorrindo, acrescenta. Mas o que o imperador fez foi contra os interesses das 3 seitas. Conforme as confissões dos Guanhong, o imperador cederia 1/10 das terras, aquelas com mais minas espirituais. É o mesmo que cortar os ganhos das 3 seitas guardiãs do império. E conclui, as 3 seitas perderam toda a confiança no clã Yuan. Eles encontrarão outra facção para se tornar o verdadeiro imperador, enquanto o outro permanece um peão. Fechando os olhos, profetiza. E é aí que nós entramos. O ancião Li, boquiaberto, questiona. Isso significa que o clã Luo será o verdadeiro imperador de Tianyu e controlará as terras? E o prota confirma. É claro. E estendendo a mão que nem um louco, ele exclama. Eu transformei a guerra para repelir os invasores em um grande show, aumentando nossa fama. Não existe mais ninguém como nós em Tianyu. Nós tornamos seu governante justificado. O ponto-chave é tomar controle de tudo o que a família imperial tinha. Ele olha para trás, ordenando minas espirituais, exército, comércio e assim por diante. Com tudo isso em nossas mãos, não precisaremos nem de figurões na corte. De agora em diante, o império será nosso. E observando a expressão deles, pergunta: Estou tão exaltado, o que há de errado com vocês? E a senhorita comenta: Quando o padrinho morreu, eu jurei buscar vingança. Agora que todos os inimigos se foram, eu perdi toda a vontade de odiar e me senti mal-humorada. O imperador é um homem triste, dando sua vida pela família imperial, apenas para todos os seus esforços terem sido em vão. E o Dugu Feng concorda. Sim, o exército de Dugu jurou lealdade à sua majestade também. Quem imaginaria que seríamos traídos e ainda assim lutaríamos no nome dele? Ele ri e constata, uma ironia cruel, e o prota, completamente irritado, declara: Povo exigente, inimigos são inimigos e amigos são amigos. Se seu inimigo viver, você estará contente em ver seus amigos morrerem? Vocês não passam de idiotas sem cérebro. Ele parte, esbravejando. Podem continuar. Tenho coisas a fazer. E o velho, coçando o bigode, observa. O governante Zhuo está atrás de um velho conhecido. Ele é tão enérgico. E o ancião Li reafirma. Verdade. A cena se volta para outro local em Tianyu. Alguém cumprimenta o prota, indagando. Governante Zhuo, permita-me parabenizá-lo pela sua vitória completa em colocar a nação na palma de sua mão e se tornar seu verdadeiro governante. E o prota sorri, retrucando. Eu que terei que lhe dar os parabéns também, por sua sábia escolha em seguir minha bela ponte e por sua visão aguçada. Seu futuro não tem limites. Ele ri, articulando. Yumin. E o Yumin sorri para o prota, declarando. O governante Zhuo tinha razão. Eu não posso me tornar uma grande mente ficando preso em um só lugar. E continua.
Eu precisei elevar minha condição para observar os poderes que se movem pelo tabuleiro. Abrindo os braços, ele complementa: agora, sem tal peso me sabotando, eu posso vagar pelas terras livremente, sem me importar com favores e inimigos, ganhos ou perdas. Minha visão agora consegue enxergar o horizonte, e o prota encara-o, observando. Você está melhor que antes. Você alcançou o nível de Leng Wushang e Zhuge Shangfeng. Agora poderei formar novas restrições e balanços no clã Luo. Yu Yumin, ouvindo isso, cogita. O governante Zhuo quer que eu, Zhuge Shangfeng e Leng Wushang fiquemos juntos. O prota estende a mão para ele, ordenando: primeiro, engula isso. Yumin pega a larva de sangue e joga na boca rapidamente. E o prota questiona: onde ele está? E o Yumin responde: governante Zhuo, por favor, me siga. A cena se volta para outro local. É mostrado Zhuge Shangfeng numa cama, desacordado. O prota chega perto e Yuming coloca uma pílula na boca dele. Ele acorda. E o prota saúda. Como vai, primeiro-ministro Zhuge? E o primeiro-ministro olha para ele falando: vocês dois? O que é isto? Eu não deveria estar morto? E o prota pondera: morto? E pergunta: do que o primeiro-ministro Zhuge está falando? E o Yumin abaixa a cabeça, confessando: governante Zhuo, é o seguinte. E estendendo a mão para o prota, ele explica: o imperador sentiu que sua hora estava chegando e temia que o primeiro-ministro Zhuge pudesse agitar as terras. Ele me ordenou a se livrar do primeiro-ministro Zhuge, mas já que respondi ao chamado do governante em querer o primeiro-ministro Zhuge, eu forjei sua morte com uma pílula, e acrescenta: agora, com tudo em ordem, eu lhe dei o antídoto. O prota conclui: então foi isso que ocorreu. E o primeiro-ministro compreende: entendo. O senhor Yumin está com o governante Zhu. O que aconteceu com a mente astuta de sua majestade? Ele não deixará Yumin vivo. O prota esboça um sorriso e declara: ele não estava do meu lado até ontem à noite. E prossegue: sua majestade também não tinha como descobrir nossa conexão. Tudo o que tínhamos entre nós era uma transação. E o Yumin fecha os olhos, relatando: antes do jubileu de sua majestade, eu e o governante Zhuo nos encontramos para meu grande benefício. Naqueles tempos de anarquia, o governante Zhuo me fez uma promessa. Abrindo os braços, ele narra: eu tinha que apenas fazer duas coisas para ele, e então eu estaria no jogo. Não importa o quanto minhas ações afetassem o interesse do clã Luo depois disso. Assim que ele assumisse o controle do mundo, eu poderia usar aquela promessa para entrar no clã Luo, me tornando o vencedor nesta guerra civil. E o primeiro-ministro sorri, indagando: governante Zhuo, por que eu não pensei nisso? De cabeça baixa, ele murmura, não apenas vinculando o oponente, mas também o incitando. Isso torna muito mais fácil trazer outros para o seu lado. E esse método não foi um sucesso apenas nele, não é? E o prota sorri, confirmando: exatamente. O outro foi Leng Wushang. E o primeiro-ministro pergunta: e eu? Eu não tenho potencial? O prota sorri, assegurando: primeiro-ministro, tem de sobra. E completa: mas naquele momento, você era apenas outro competidor. Era para eu ter atraído um rival? Isso é como pintar um alvo nas minhas costas. E o primeiro-ministro ri, concordando: é verdade. E o Yumin explica: o governante Zhuo me fez incitar o segundo príncipe em uma briga no último jubileu, inventando uma desculpa para sair da capital imperial para se preparar, ao mesmo tempo que investigava a guerra contra os demais. A segunda coisa foi incitar a rebelião do segundo príncipe enquanto ele lutava com o Estado regente. Apesar de muitos me perguntarem sobre isso naquele momento, ambos, o Estado regente e o governante Zhuo, queriam usar o ataque na corte como um jeito de retardar o exército de Dugu. Sorrindo, ele conclui: enquanto o imperador usou isso para atrair o primeiro-ministro e tirá-lo do jogo num único ataque, enquanto colocava traidor da nação na sua lista de crimes. O primeiro-ministro arregala os olhos e, fechando-os, lamenta: ah, a rebelião foi o maior erro deste velho. Não vamos mencionar isso. O prota esboça um sorriso para Yumin, que acrescenta: depois dessa tarefa, o governante Zhuo me presenteou uma tarefa adicional: salvar o primeiro-ministro da morte.
O primeiro-ministro se espanta, e o Yu-min fecha os olhos, confidenciando. Em primeiro momento eu não queria fazer isso. Temia que o imperador descobrisse, mas o governante Zhuo é muito mesquinho. E continua, colocando seu olhar no Vale Yumin como primeira casa a se livrar, foi como cortar minha única saída. Logo veio o fim do estado regente, e só restou a família imperial e o clã Luo. É claro que tive que ouvir ambos. E o primeiro-ministro interroga, governante Zhuo, por que você me mostra tanto interesse? E o prota sorri, sendo honesto. Eu respeito as habilidades do primeiro-ministro e desejo convidá-lo para o clã Luo. E o primeiro-ministro fecha os olhos ponderando. O que o clã Luo faria comigo quando se tem o invencível governante Zhuo? Eu serei apenas um fardo para o governante Zhu. E o prota sombrio profere. Senhor primeiro-ministro, eu consegui ver o dia de hoje através de alguns métodos obscuros, mas quando o assunto é governar Tianyu, ele encara-o, afirmando, o primeiro-ministro vence, e justifica. Para lidar com ambos, a família imperial e Guanrong, eu tive que fazer um pedido à seita do demônio amaldiçoado, portanto devo a eles. Para retornar o favor, eu devo me apresentar à seita. É desconhecido quando voltarei. E estendendo a mão, solicita. Eu preciso da sabedoria do senhor primeiro-ministro para liderar o clã Luo, controlar o grande esquema das coisas e deixá-lo fora de perigo. E o primeiro-ministro indaga. A seita do demônio amaldiçoado. Isso significa. E brada. Você derrotou Guanrong e Sua Majestade enquanto impedia as 3 seitas guardiãs do Império de descobrirem este assunto? E conclui, isso significará o fim da família imperial de Tianyu como a conhecemos, se tornando um fantoche, com o clã Luo como seu líder supremo. O prota fecha os olhos, esboçando um sorriso, e olhando para o primeiro-ministro, verbaliza. O senhor primeiro-ministro tem a mesma visão que eu. Ao se juntar ao clã Luo, o senhor terá o palco preparado para demonstrar suas habilidades. Eu não desapontarei a maior mente de Tianyu. E o primeiro-ministro questiona. Isso fará a posição de governante do clã Luo nem um pouco diferente da posição de primeiro-ministro de Tianyu. E com você indo embora, a quem ela pertencerá? E o prota sorri, estendendo a mão e respondendo. Já que essa posição é a do governante do clã Luo, ela é a mesma. Depois de eu ir, ele pertencerá ao primeiro-ministro Zhuge. Ele ri, e o primeiro-ministro fica perplexo, meditando. Eu sou o primeiro-ministro desde que eu me lembre. Isso torna a posição do clã Luo a melhor escolha, e profere. No momento que você se for, eu roubarei sua posição. Isso não é bom? E o prota assegura. Está tudo bem. O governante está a cargo de todos os assuntos do clã, e com o crescimento do clã Luo, esses assuntos continuarão a se expandir. Essa posição nunca ficará vazia. E acrescenta, alguém sempre estará lá para ocupá-lo. Sorrindo, ele sugere, se o primeiro-ministro não quiser se juntar ao clã Luo, sem problema. Eu apenas colocarei Leng Wushang no lugar. O primeiro-ministro arregala os olhos. E o prota vira o rosto, comentando, ele não gosta de seu cargo atual como conselheiro militar. E vocifera, não, isso não vai servir. Leng Wushang foi o governante do estado regente por toda a sua vida. Raramente se importava com outros assuntos. E exclama, com o clã Luo crescendo em seu papel como um imperador nas sombras, a experiência de Leng Wushang não ajudará a lidar com os assuntos complicados de Tianyu. E o prota rebate, eu vim de um clã ainda menor, e ainda assim, você não sente o mesmo sobre mim? O primeiro-ministro encara-o, e fechando os olhos afirma, governante Zhuo, por favor, não brinque. Você tem um talento nunca visto, capaz de tudo e qualquer coisa, de uma majestade imensa e mente aberta. Que governante insignificante poderia se igualar? Abrindo os braços, ele expressa, eu não sei sobre o passado do governante Zhuo, mas estou confiante que seu talento está no nível mundial. E o prota, com os olhos fechados, constata, primeiro-ministro Zhuge, você certamente sabe como bajular, mas está tudo bem. Encarando-o, indaga. Tudo o que quero saber de você é se você está dentro ou fora. E o primeiro-ministro encara-o, respondendo, estou dentro.
E o prota mostra a larva de sangue, alertando: pelas regras do clã, toda nova adição deve consumir isto. O primeiro-ministro pega-o, indagando: o que é isso? Ele engole e o prota faz um gesto com o dedo. O primeiro-ministro sente, e o prota encara-o com um olhar demoníaco. E o primeiro-ministro questiona: governante Zuo, isso foi necessário? Eu sou apenas um erudito. Eu não sou um combatente e não preciso desse método para me controlar. E o prota se vira, rindo e declarando: erudito? O senhor primeiro-ministro é muito modesto. Você é um mentor desonesto e sem escrúpulos. Eu não ficarei aliviado até tê-lo numa coleira. Olhando para trás, ele justifica: os irmãos Luo não são astutos nem duros, meras ovelhas. Trazer tantas feras para o curral é só para protegê-los. E pondera: porém, até o momento do meu retorno, o curral não estará vazio depois das feras fazerem a festa? Colocá-los numa coleira faz todo sentido. Ele ri. O primeiro-ministro fecha os olhos. A cena então se volta para a mansão Luo. É mostrado o jovem mestre e a jovem senhorita. E o prota levanta a mão, informando: permitam-me explicar a situação. O primeiro-ministro Juji agora está do nosso lado. Ele olha para o outro lado, avisando: e Yu Ming, o conselheiro do vale, Yu Ming, ele também está conosco. E a senhorita Lu reflete: o governante Zuo retornou, e com mais talentos, e com ninguém menos do que o líder dos 4 pilares. O estilo de recrutamento dele é incrível. E o mestre Leng fecha os olhos imaginando: ah, lá se vai minha promoção. E o prota convida: senhor Leng, venha conosco. Eles se sentam. E o prota esclarece: somos todos pessoas inteligentes aqui e já sabem das minhas intenções. Vocês 3 estabelecerão restrições e equilíbrio no clã Luo. O pessoal concorda, rindo e felicitando. Parabéns. E o mestre Leng observa: governante Zhuo, você liderou o clã Luo sozinho por tantos anos. Quando soube de sua partida, imaginei que meu momento de brilhar tinha chegado, a hora de mostrar minhas habilidades, mas você planejou outros 2 para me restringir? E o primeiro-ministro fecha os olhos, rindo e explicando: balancear o poder é uma das qualidades de um líder, especialmente agora, quando os oficiais são mais fortes que o mestre. Sem o governante Zhuo mantendo os outros sob controle com os vermes, os irmãos Luo já teriam perecido. E conclui: as ações do governante Zhuo são justas. E o prota sorri, assegurando: vocês são todos homens capazes. Posso restringi-los por questões de segurança, mas eu não ficarei no caminho de seus talentos. Em vez disso, os ajudarei a alcançarem todo o seu potencial. Encarando-os demoniacamente, alerta: até lá, vocês estarão tão ocupados que não terão tempo de armarem planos um contra o outro. Ele estende 3 peças de jade, apresentando: aqui está a próxima fase do meu plano. Estendendo a mão, informa: cada um de seus deveres também está incluído. E acrescenta: o senhor Leng notou algo, mas esta é a última apólice. Os 3 ficam boquiabertos, exclamando: a Aliança Luo! E o prota sorri, confirmando: isso mesmo, a Aliança Luo. E prossegue: as 7 casas competirão por poder por essas terras, mas mesmo que elas consigam, elas seriam limitadas a Tianyu. E com um olhar louco, estende a mão, declarando: agora somos a sombra de Tianyu, livre das amarras do imperador, e podemos ir além das fronteiras desta nação para assimilar clãs renomados. E continua: crescer e crescer sem limites para nos tornarmos um colosso. E finaliza: do tipo que os grandes nunca viram. Os 3 ficam com olhos arregalados, e o primeiro-ministro constata: governante Zhuo, isso é grande. E detalha: ao quebrar as fronteiras da nação assimilando clãs inteiros, nós nos tornaremos uma organização fora dos limites desta nação. Teremos milhares de homens e recursos. E visualiza: podemos até mesmo lutar pelo controle das terras ocidentais, nos tornando o poder supremo nas sombras. E o prota sorri, concordando: sim, e só nós podemos fazer isso. Estendendo a mão para eles, ele argumenta: já que somos as sombras deste império, fora de seu controle, ao atrair os clãs de outras áreas, não sofreremos nada e os outros impérios não notarão. Cresceremos tanto que nenhuma nação poderá nos segurar. Nesse caso,
Encarando-os, ele questiona: os três controladores terão tempo para esquemas mesquinhos quando estiverem no controle de tal gigante? E o primeiro-ministro, com um sorrisão no rosto, se levanta, exclamando: o governante Zhuo é incrível, e isso apenas através de sua ambição. Não me admiro do que você me disse, que suas ambições são maiores que as nossas. E o mestre Leng fecha os olhos, concordando: minha habilidade é indispensável em realizar tal empreendimento. Eu aceitaria sem hesitação, e ri, e o Prota sorri, informando: o projeto da Aliança Luo é atualmente conhecido apenas por nós quatro. Fará mais mal do que bem deixar as casas que estão focadas em reconstrução entrarem nela. E orienta: nunca mais quero ver o mesmo caos como na época das 7 casas. Vocês três são todos homens de sabedoria. A primeira tarefa de vocês será fazer essas casas abandonarem os planos de reconstrução e se tornarem os primeiros apoiadores da Aliança Luo. E Yumin fecha os olhos, sorrindo e observando. Psicologia reversa. Não poderia ser mais simples. O Prota fecha os olhos e sai, declarando: agora vou seguir meu caminho. Vocês podem lidar com o escopo um do outro. E o mestre Leng indaga: governante Zhuo, sua mente é um mistério. Como você cogitou nesse projeto? E o Prota ri, confidenciando: é simples. Eu já vi acontecer antes. Ele chega em algum outro local. Abrindo a porta, ele comenta: já faz tanto tempo, amigos. São mostrados os dois. E ele pergunta: como a vida vem tratando vocês dois? Estendendo a mão, ele justifica: é só que eu estive um pouco ocupado e não podia atendê-los. Me perdoem pela minha falta de maneiras. Os dois se espantam e berrando: pare com esse teatro. Como o verdadeiro vencedor, o que você fará conosco? Tortura? Cai dentro. E o Prota sorri, respondendo: vocês estão enganados. Vocês já viram tortura como esta? Deixá-los viver em paz por 2 meses? E os dois reclamam: do que você chama aqueles 3 dias de dor infernal depois que você nos capturou? Aquilo pareciam mais 3 anos no inferno. E o Prota abre os braços indagando: ah, qual é? Eu estava lhes dando um favor. Tocando a testa, ele explica: com tortura como desculpa, eu evitei que suas vidas fossem esmagadas pelos pés do jovem Sanzi. Assim que eu o fiz ir embora, a dor parou, e até mesmo lhes dei do melhor para comer. Já se esqueceram disso? E os dois indagam: o que quer dizer? Desembucha! E o Prota sorri, propondo: apenas quero que vocês dois se juntem a mim. E os dois gritam: o quê? Os dois velhos vociferam: de jeito nenhum. Irritado, o Prota questiona: por que não? A família imperial está acabada, o imperador está morto e o gordo está prestes a sentar no trono como um fantoche. O que tem de tão bom em segui-lo? Não me digam que vocês são leais até a morte. E o velho retruca: não somos do Dugu Zantian, nem o sábio humano, mas se tem um lado que nunca ficaremos, é o do clã Luo. E o cabelo branco e preto berra: tudo porque vocês estão com aquele pequeno monstro. E o Prota indaga: o que meu filho fez com vocês para odiarem tanto ele? E o cabelinho branco aperta o punho, declarando: aquele monstro quebrou nossos núcleos há 300 anos, cortando nossas esperanças de alcançar o reino imaterial. Me diga se essa raiva não é justificada. E o Prota, tirando algo do manto, sorri, afirmando: então é isso? Ele mostra um frasco, observando: vejam, aqui está a pílula do céu alcançado de 10º grau. Ela emenda meridianos e costura ossos. O ancião lhe tomou uma dessas e ficou de pé como um touro. Em segundos, ele até mesmo alcançou o reino imaterial. Vocês só precisam deixar a raiva ir embora e entrar no clã Luo para tê-la. Os dois ficam com olhos arregalados, cogitando: uma pílula de 10º grau? Ela emenda meridianos e costura ossos? O clã Luo tem tal medicina milagrosa? E cumprimentando, o cabelinho branco brada: não tem como o governante Zuofan aceitar agradecimentos como retorno deste pequeno favor. Seremos seus homens, seguiremos suas ordens pelo resto de nossas vidas. Podemos esquecer o que aconteceu com seu filho, mas se você brincar conosco, o Prota encara-o, replicando: vocês são idiotas? Ou quê? Suas vidas estão nas minhas mãos. De que bem fará mentir? Os dois arregalam os olhos, e o Prota estende o frasco, rindo e ponderando,
e pelo tempo que vocês passaram no pico do reino divino, assim que se curarem, irão avançar. Vocês saberão assim que pegarem esta pílula. Os dois se entreolham, e o cabelinho branco pega o frasco, exclamando, feito! E o prota sorri maliciosamente. A cena se volta para outro local. Alguém toma um chá. Um feixe passa. E o cara pergunta, Xuan Jianfeng da seita do céu místico, está bem durante esses anos? O velho que chegou responde, dificilmente interagimos e não há nada cordial entre nós. Por que o convite repentino? O que você está tramando? Xie Wuyue. E o Xie Wuyue comenta, vim aqui para discutir negócios importantes, mas é claro, apesar de ser cedo para falar, ainda resta uma pessoa. Um feixe dourado surge. O velho se espanta e diz, líder da seita Ren, o que você está fazendo aqui? E o Xie Wuyue cumprimenta falando, líder da seita Ren, saudações. E o líder da seita Ren exclamou, por favor, líderes, eu vim apenas para negócios. Não fiquem em pé por minha causa. Ele ri, e olhando para o Xie Wuyue fala, líder Xie, o que você disse é verdade. O clã Yuan teve a ousadia de tramar pelas nossas costas? E o Xie Wuyue sorri, declarando, eu nunca faço brincadeiras sobre tais assuntos graves, líder Ren. E o líder Xuang interroga, líder Ren, o que está acontecendo? E o líder Ren conta, você não sabe, líder Xuang. O clã Yuan vendeu 1/10 de Tianyu para Quan Hong. E o líder Xuang questiona, o quê? Como ousam? Olhando para o líder Xie, ele indaga, por que você não nos disse sobre isso? E o líder Xie fala, eu te disse, não foi? E o líder Xuang reflete, esse pirralho está brincando comigo, arranjando uma reunião sem constatar o porquê? Ao mostrar indiferença em tal assunto grave, isso apenas criará tensão em minha relação com o líder Ren. E o líder Ren estende a mão, articulando. Tudo bem, o líder Xi apenas esqueceu de mencionar isso. Líder Xuang, por favor, não se importe. O que é importante é entender a situação e suas causas antes de lidar com elas. Olhando para o líder Xi, ele profere, já que você descobriu, você deve ter feito algo antes de convocar esta reunião. E o líder Xie sorri, asseverando, o líder Ren é sábio, além de seus anos. Eu realmente agi no instante em que fiquei ciente da situação. Agora tudo está resolvido. Sombrio, ele murmura. Apesar disso, se quiséssemos descontar em Quan Hong e na seita dos domadores de bestas, ele mostra a cabaça, mencionando, isso exigirá a ajuda de nós 3. Estendendo a mão, ele expõe, aqui está a alma de 3 anciões da seita dos domadores de bestas. Podemos usá-las para pressionar a seita dos domadores de bestas, mas precisamos do líder Ren para considerar o que ganharemos com isso. E o líder Ren sorri, perguntando, o que mais? Quan Hong reside num território montanhoso e cheio de florestas, com terras ricas, um monte de minas e estão cheios de ervas. Com um olhar sombrio, ele expressa, esperei por anos para colocar minhas mãos nelas. E outro grita, é com razão! É o mestre Xie que cumprimenta exclamando, estou completamente de acordo, líder Ren. E o líder Ren declara, enviaremos uma equipe até a seita dos domadores de bestas para pedir compensação. E o líder Xie concorda, isso mesmo. E o líder Ren complementa, é apenas uma questão de tempo até nossa parte aumentar. Ele gargalha, e o líder Xuang observa, o assunto externo está resolvido, mas ainda resta o interno. Encarando o líder Ren, ele diz, devido a esta tentativa ultrajante, o clã Yuan é incapaz de liderar Tianyu. Precisamos de outra pessoa, alguém que garanta nossos interesses. E o líder Xie afirma, não precisa se preocupar, líder Xuang. A escolha não é clara como o dia? E o líder Xuang pergunta, você quer dizer o clã Luo? E exclama, não, todos sabem que o governante deles, Zhuo Fan, vai se juntar a você. Fazer deles nossa escolha elevará seus poderes. E o líder Xie sorri, falando, Xuan Jianfeng, precisa ser tão mesquinho? O clã Lu e a seita do demônio amaldiçoado têm alguns laços, mas nada tão grande. Estendendo a mão, ele argumenta, eu não sou do tipo que afeta os interesses das seitas e de ganhar a ira da seita dos adeptos celestiais por algumas migalhas. Você me considera um tolo ignorante com a visão de um inseto?
Sorrindo, ele diz: a distribuição habitual era seita dos adeptos celestiais com 1/3, as outras 2, 1/5, e o resto era de Tianyu. Levantando 2 dedos, ele explica: mas, com o clã Luo sendo o representante de Tianyu, 1/10 extra será dividido entre nós, deixando eles com apenas 1/5. Nesse caso, a seita dos adeptos celestiais ganhará mais 4/10, e nós 2, 3. E então? Os dois se espantam, e o mestre Ren fecha os olhos, proferindo: essa é a parte de todos. Não importa quem controla a distribuição, todos sairão ganhando. Tudo o que importa é pagar o tributo a tempo e não cometer deslizes. E o mestre Xie cumprimenta, concordando: exato. E o mestre Xuang fala: mas líder Ren, agora temos um novo representante. Então o que faremos com o antigo? E o líder Ren expõe: o clã Yuan governou Tianyu por 1 milênio. Suas raízes são profundas. Fazer algo com eles deixará as terras em caos, e isso afetará nosso tributo. Quando Tianyu foi fundada, precisou de 100 anos para alcançar a paz, um tempo em que as 7 casas estavam em guerra e as pessoas lutavam para sobreviver. Como os recursos do Império poderiam ser extraídos em tempos tão caóticos? Ficamos com pouco lucro naquela época. Não, Tianyu não pode cair em anarquia. Líder Xie, o seu representante está confiante de que pode controlar o clã Yuan e agarrar todo o poder da família imperial? E o líder Xie sorri, revelando: líder Ren, ele está fazendo isso atualmente. E além disso, ele não tem a seita do demônio amaldiçoado em caso de problemas? O líder Ren encara-o. Fechando os olhos, ele abaixa a cabeça, dizendo: líder Xie, tão jovem e promissor, deixarei isso com você. E parte, exclamando: minha seita tem outros assuntos importantes. Eu me despeço primeiro. Até mais. O líder Xie observa o horizonte, enquanto o líder Xuang comenta: Xie Wuyue, você certamente se mostrou grande na presença do líder Ren. Sombrio, ele adverte: mas eu estou te avisando. É melhor que você não faça seu representante que controla Tianyu cometer algum jogo. Se alguma coisa acontecer com a parte da seita do céu místico, o líder Xie questiona: então o quê? Encarando-o sombriamente, declara: não é minha culpa que o representante de Tianyu está do meu lado. Se virando para a frente, ele sorri, contando: quando eu aceitei o garoto, tudo o que você sabia era gozar dele. Agora veja no que ele se tornou. Enquanto aquela sua garota não faz nada de útil. Ele gargalha, e o líder Xuang se vira, irritado, e parte exclamando: não fique tão convencido, aquele garoto é mais do que você pode lhe dar, você se arrependerá. O líder Xie fica sorrindo, e olhando o horizonte, profere: talentos inúteis não têm perigo, eu gosto de crianças que mordem. Estendendo a mão, ele profere: mas não importa o quão perigosas sejam. Ele aperta o punho, declarando: elas nunca escaparão das minhas mãos. Ele ri, e a cena se volta para alguém gritando: nós nos curvamos à coroa do imperador. É mostrado o trono. O gordão sobe o trono se sentando. E o pessoal grita: vida longa ao imperador. Eles gritam novamente. E o gordão brada: minha fortuna de sair vivo é tudo graças ao protetor da nossa nação, o maior governante de Tianyu, Zhuo Fan, que, em cooperação com o clã Luo, expulsou os bárbaros em um valente esforço para salvar seu lorde. Hoje, presenteei Zhuo Fan e o clã Lu com recompensas pela bravura deles. Que Zhuo Fan e o clã Lu se aproximem para receberem seus prêmios. A cena mostra ele subindo as escadas. O gordo observa. Todos adentram o salão, e o gordo fecha os olhos, esboçando um sorriso e imaginando: com o maior obstáculo fora do caminho, o clã Luo entrará em caos. Talvez eu possa planejar tomar de volta o poder de Tianyu. Porém, eu não imaginei que ele recrutaria as 3 grandes mentes de Tianyu. Meu plano falhou antes mesmo de começar. Meu bom irmão, como devo tomar o próximo passo? Irmão, você tinha que tomar tudo e me deixar sem nada? O que farei agora que não tenho ninguém para me ajudar? E o prota sorri, indagando: será que Vossa Majestade tem outros planos? E o gordão ri, falando: tinha alguns, mas agora eles se foram. Me tornar o imperador é o suficiente.
E o Prota sorri, alegando: seja alegre e fique feliz com o que você tem. Ele ri, e o cara se irrita, exclamando: como ousa falar com sua majestade com tamanho desrespeito? Você deveria ser enforcado. Nem mesmo o defensor da nação tem o direito de ser grosseiro com sua majestade. O Prota olha para ele com um olhar demoníaco. Ele então fecha os olhos e, olhando para o Gordo, solicita: Gordo, é com você. O que devemos fazer? E o cara esbraveja: como ousa chamar sua majestade de gordo? E o Gordo fecha os olhos, ordenando: guardas, levem ele e o executem. E o cara berra: isso mesmo, joguem ele no chão, executem ele. Os guardas aparecem em volta do cara que, sendo levado, implora: Vossa Majestade, o que você está fazendo? As leis da corte devem ser seguidas. Não encoraje tal atitude. E o Gordo pensa: pessoas como você, algum dia irão causar minha morte. E estendendo a mão, ele proclama: ouçam bem todos vocês. A bravura de Zuofan e do clã Lu é louvável, me salvando da morte certa. Eles são os salvadores deste mundo. Eu os trato com o mesmo respeito do céu e da terra. Vocês devem demonstrar limites perante o clã Luo. Entenderam? Todos arregalam os olhos. Os dois jovens mestres sorriem, e o Prota esboça um sorriso, acenando com a cabeça. O Gordo se espanta e cerra os dentes, gritando: o exemplo de bravura do clã Luo pelo seu lorde e nação é um reflexo do céu e da terra. Eles foram os primeiros na luta contra os bárbaros, salvando seu lorde e auxiliando o povo. Fechando os olhos, ele berra com tudo: eu proclamo o clã Luo como a melhor casa abaixo dos céus, mantendo posição-chave em Tianyu, liderando o exército, reunindo os recursos para defender a nação e me ajudar a guiar o povo. Onde eles forem, eles levam meu nome. E o pessoal da corte deduz: isso é como dar a alguém metade da sua casa. O clã Lu pode ser o melhor em seus méritos, mas não se igualam ao imperador. Isso é o mesmo que cavar sua própria cova. Como isso pode ser a dinastia Yuan? O que diabos tem de errado com o imperador? Ele acabou de vender sua terra natal? E o cara irritado resmunga: isso é ridículo, temos que aconselhá-lo. E o primeiro-ministro Juji chega rindo e explanando: em gestão, o mais importante é ler os sinais. Sua Majestade é bem mais astuta do que vocês. Então, não se empolguem e nem se intrometam. O pessoal fica cabisbaixo, e o primeiro-ministro Juji chega ao lado do Prota, comentando: ah, isso foi tão bom. E o Prota sorri, declarando: gordo, se não tiver mais nada. Ele se vira, informando: estamos indo agora. E o Gordo chama: espere. O Prota olha para trás e o Gordo estende a mão, pedindo: nós, irmãos, não nos vemos há tempo. Peço que você fique e tenha uma conversa comigo. O Prota encara-o. A cena então se volta para uma cabana, e o Gordo narra: irmão, você se lembra de quando juramos nossa irmandade na cidade de Windgate? Eu era um príncipe, e você um mero servente de um clã arruinado. Levantando a mão, ele pondera: mas agora olhe para nós, um monarca de uma nação e o verdadeiro líder de Tianyu. O tempo não passa rápido, e o Prota entrecerra os olhos, afirmando: vá direto ao ponto. O Gordo se assusta e sussurra: o que quero dizer é, você anda sozinho comigo pelo palácio, sem guardas. Isso prova a nossa confiança de irmãos. E o Prota sorri para ele, retrucando: você apenas não tem ninguém bom o suficiente para se livrar de mim. O Gordo se espanta. O mestre Fang vira o rosto. E o Gordo sorri, confidenciando: irmão, eu sei que você é brilhante e poderoso, mas poderia não me machucar toda vez que abre a boca? Eu mandei toda essa conversa de amizade para nos aproximar, mas ainda assim você arruinou todas em 3 palavras e acabou com o ambiente. E o Prota fecha os olhos, falando: nós nos aproximamos. Bajular sem motivo prova que você está tramando algo. Diga o que você quer de mim. E o Gordo confessa: bem, só tem nós dois aqui, então serei franco. Zuofan, nossos laços ainda existem? O Prota encara-o. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!